Então, nós vamos terminar o estudo das imunidades diplomáticas, falando o que faltou na última aula quanto à apresentação do nosso PowerPoint. Não é muita coisa. Com relação às imunidades diplomáticas, nós vimos na aula passada que a imunidade ela decorre da possibilidade da missão diplomática exercer atos estatais do Estado acreditante no território do Estado acreditado, com base no princípio do consentimento mútuo. Falamos que essas imunidades decorrem normalmente de acordos bilaterais ou tratados multilaterais que não se confundem propriamente com privilégios. Eles podem ser dados não apenas por obrigações normativas, mas também por cortesia internacional do Estado de acolhimento, do Estado que recebe aquela missão diplomática. Aí conversamos sobre o conceito funcional de imunidade e o conceito pessoal de imunidade, o alcance e a duração das imunidades, e falamos na segunda parte da aula passada sobre as imunidades tributárias, as imunidades trabalhistas e a chamada imunidade por inviolabilidade do local da missão, imunidade de correspondência e a imunidade de documentos e arquivos. Estávamos falando sobre a imunidade de jurisdição. Quando mencionamos que a história do direito diplomático, ela se fixa inicialmente na chamada da teoria imunidade absoluta, mas que, com o decorrer do tempo, com o avanço da sociedade internacional, essa imunidade absoluta, em algumas situações, passou a ser relativizada para que o próprio judiciário do estado de acolhimento, em determinadas hipóteses, pudesse receber, processar e julgar alguma questão relativa a algum integrante da missão diplomática do estado acreditante. Quando o ato praticado por esse membro da missão diplomática fosse estranho ao ius imperii do estado acreditante. Ou seja, o membro da missão diplomática praticou um ato que não beneficia o governante do estado acreditante, mas é um ato pura e simplesmente ligado a uma questão pessoal dele. E eu até me referi a alguns casos aqui para vocês, como o do diplomata de Camarões, que recebeu uma multa de trânsito em Brasília, porque ele, em alta velocidade, acabou chocando seu veículo ao poste. Ele estava em velocidade incompatível com o local. E o Supremo Tribunal Federal Brasileiro, que é o órgão que tem competência para julgar os chefes de missões diplomáticas brasileiras no exterior, reconheceu que, embora o diplomata de Camarões fosse, obviamente, de uma missão diplomática de um outro Estado, que ele deveria se submeter à jurisdição brasileira, porque este ato de conduzir o veículo não tinha nenhuma relação com um ato de império da missão diplomática de Camarões. Lembrei ainda para vocês algumas situações bastante características de estado de acolhimento, porque falei para vocês que toda vez que algum membro da missão diplomática pratica atos que acabam sendo atos questionáveis, o estado de acolhimento deve comunicar o estado acreditante a esse respeito. E aí, aguardar que o estado acreditante tome alguma posição quanto às providências que foram tomadas ou que serão tomadas com relação àquele membro diplomático. Eu dei aqui um exemplo verdadeiro, de 85, da diplomacia da Zâmbia, em que um membro da missão diplomática estava levando consigo 2 quilos de cocaína, algo que não tem nada a ver com a missão diplomática, e que a polícia inglesa, mesmo assim, ao invés de realizar a prisão, preferiu comunicar ao ADI do exterior da Inglaterra, ao equivalente ao Ministério das Relações Exteriores inglês, e o governo inglês entrou em contato com a Zâmbia. E o governo da Zâmbia renunciou à imunidade diplomática
desse diplomata e ele foi preso e foi processado e julgado pelas leis inglesas, no território inglês. Então, há esta possibilidade também. A ideia, em regra, é que os membros de missão diplomática sejam julgados no estado acreditante. Mas eu posso, por conta da teoria da imunidade limitada, ou mitigada, ou relativa, como vocês preferirem, ter esse tipo de situação em que o estado de acolhimento acaba exercendo a sua jurisdição. Foi aqui que eu parei com vocês. Então vamos prosseguir desse ponto. Há determinadas situações que a exclusão da imunidade ela se torna muito mais clara, em que ela é possível. E aí o estado de acolhimento ele pode, obviamente, comunicar o estado acreditante, porque o estado de acolhimento tem esse dever. Mas ele pode até mesmo analisar se ele processará e julgará aquele membro da missão diplomática ou não. É o caso do exemplo do diplomata de Camarões, que eu me referi há alguns minutos atrás. Em que casos é possível a chamada exclusão da imunidade? Primeiro caso, quando o próprio acordo internacional existente entre o Estado acreditante e o Estado acreditado ou de acolhimento tornar possível, desde logo, por cláusula expressa, o afastamento da imunidade diplomática. Então, nesse tipo de situação, o Estado de acolhimento, percebendo que algum ilícito civil ou penal foi cometido pelo membro da missão diplomática, ele simplesmente informa o ocorrido ao Estado acreditante, dizendo que, por força dessa cláusula expressa no acordo que eles têm entre si, o Estado de acolhimento tomará as medidas de processamento e julgamento daquele membro. Segunda hipótese. Se a atividade exercida pelo diplomata for uma atividade típica de direito privado, sem nenhuma relação com a missão diplomática em si, como, por exemplo, um investimento financeiro particular, ou ainda a aquisição ou venda de um imóvel particular no território do Estado de acolhimento. Então, esse tipo de situação, obviamente, acaba sendo afastada da chamada imunidade de jurisdição. E o Estado de acolhimento poderá, então, processar e julgar aquela pessoa, havendo algum problema, algum litígio privado daquela pessoa com terceiros. A terceira hipótese que há exclusão de imunidade é a do consentimento expresso do acreditante no início do processo, que é aquela hipótese a qual me referi há pouco no exemplo do diplomata da Zâmbia, que foi detido pela polícia inglesa com 2 quilos de cocaína. De início ele não foi detido, mas com a renúncia à imunidade do governo de Zâmbia, houve a prisão, o processamento e julgamento dele. E a quarta hipótese, que é uma hipótese da reconvenção. O que é a reconvenção para aqueles alunos que estão começando o curso? A reconvenção é uma ação contra o autor da ação do mesmo processo. Então, vamos supor que João promove ação contra Maria, por qualquer tema, de contrato, de responsabilidade civil, tema de família. E a Maria, ao invés de só se defender, apresentando a contestação, ela resolve também propor uma ação contra o João por conta dos mesmos fatos, dizendo que ela é que foi lesada e que ela é quem tem razão. Então, neste caso, esta ação que é proposta pela Maria, que já sofreu a ação do João,
correrá perante o mesmo juiz. Esta ação da Maria contra o João se chama reconvenção. Deu para ter uma ideia do que é reconvenção? Vocês estudarão reconvenção, aqueles que não tiveram esse tema ainda, na unidade de processo civil. A reconvenção, ela pode existir, e neste caso específico, a reconvenção em ação iniciada pelo Estado estrangeiro sobre tema diretamente relacionado com a ação principal, ela também é um caso de exclusão de imunidade diplomática. Isso pode ocorrer quando há um conflito entre a missão diplomática do Estado acreditante com o Estado acreditado, quanto ao exercício das funções da missão diplomática. O Estado de acolhimento, entendendo que aquelas funções estariam sendo exercidas com abuso ou com excesso de poder, acaba comunicando o fato ao Estado acreditante, dizendo que aquele membro da missão diplomática então será processado e julgado pelo Estado de acolhimento. E o Estado acreditante, em resposta, resolve reconvir e resolve trabalhar com este assunto em sede de reconvenção perante o próprio juiz do Estado de acolhimento. Isso é possível também. Bem, essas são as 4 hipóteses de exclusão de imunidade diplomática, aonde a imunidade diplomática pode ser afastada, mas sempre lembrem-se, o Estado de acolhimento deverá informar o Estado acreditante sobre o que está se passando, em virtude do respeito que há pela soberania do Estado acreditante através da sua missão diplomática. E o Estado acreditante deverá manter contato com o Estado de acolhimento para que esse tipo de situação possa ser superado da melhor forma possível. Com relação à imunidade da jurisdição trabalhista, há uma grande controvérsia no direito brasileiro a respeito deste assunto. O assunto diz respeito ao fato de uma missão diplomática estrangeira no Brasil ter que pagar direitos trabalhistas a um funcionário contratado para integrar o pessoal de serviço na sua missão diplomática. Isto é bastante comum, volto a repetir, porque nós trabalhamos com isso na aula passada, quando brasileiros são contratados para trabalharem em consulados e embaixadas. O pessoal de serviço é aquele pessoal que exerce todo o apoio ao chefe da missão diplomática, aos agentes diplomáticos e ao corpo administrativo e técnico. Normalmente, são as pessoas que fazem serviços de limpeza, pessoas que fazem serviços de segurança, pessoas que fazem serviços de alimentação. Então, são pessoas que fazem serviços de apoio para os membros da missão diplomática que exercem outras funções. A discussão é a seguinte: essas missões diplomáticas, elas têm imunidade da jurisdição trabalhista brasileira? É esse o assunto que eu estou colocando aqui para vocês, porque o Supremo tem posições diferentes sobre o assunto. Primeiramente, em 2006, o então ministro Sepúlveda Pertence estabeleceu que a Justiça do Trabalho brasileira pode julgar litígios com missão diplomática. Isso significa que, se um funcionário daquela missão diplomática tiver rescindido o seu contrato individual de trabalho, ele poderá promover reclamação trabalhista na Justiça do Trabalho do Brasil. Se, obviamente, ele exerceu as suas atividades como funcionário da missão diplomática em território brasileiro. O Supremo Tribunal Federal, em 30 de agosto de 2006, através desse
recurso, vou traduzir aqui porque é uma sigla enorme, né? Vocês estão vendo. É agravo regimental na ação de competência originária. Tá? Agravo regimental é um recurso que é previsto no regimento dos tribunais. Não é um recurso que está dentro do Código de Processo Civil. Então, aqui nós temos um agravo regimental, isto é, um recurso de uma decisão proferida pelo Supremo numa ação de competência originária do próprio Supremo Tribunal Federal. Para vocês terem uma ideia de como funciona. As questões processuais vocês verão no módulo, na unidade de vocês de processo. Tá? Então, o que é que o Supremo decidiu neste caso? Privilégios diplomáticos não podem ser invocados em processo trabalhista. Isso quer dizer que o funcionário que foi contratado para trabalhar no corpo de pessoal daquela missão diplomática em uma embaixada estrangeira no Brasil, ou em um consulado estrangeiro no Brasil, ou em uma simples repartição diplomática no Brasil, poderá propor reclamação trabalhista contra aquela missão diplomática perante a Justiça do Trabalho brasileira. Essa situação revela que, nesse tipo de caso, não há o que se falar em imunidade de jurisdição trabalhista, segundo o Supremo. E é bastante interessante essa decisão, porque não são todos os países do mundo que têm uma justiça do trabalho. Justiça do trabalho é algo bem característico do Brasil. Poucos países têm justiças trabalhistas. Normalmente, as questões de contratos de trabalho são questões submetidas à justiça comum. Mas o Brasil tem, por conta da sua influência histórica, de evolução dos direitos do trabalho a partir da consolidação das leis do trabalho de 42, esta força que é a justiça do trabalho brasileira. Infelizmente, há políticos que até sustentam que a justiça do trabalho deveria ser extinta no Brasil. E fazem isso com base no fato de que ela não existe em vários países da sociedade internacional. Só que a justiça do trabalho tem prestado serviços relevantes à questão trabalhista no Brasil e à solução de conflitos entre empregadores e empregados. Bem, em outro caso, na década de 2010, eu esqueci aqui de colocar o ano, eu tenho que ver o ano para vocês. Eu coloquei 2013. Em 15 de maio de 2013, a ministra Ellen Grace, que também foi ministra do Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário, RE é recurso extraordinário, tá? 578.543 do Mato Grosso, analisando uma reclamação trabalhista proposta contra a missão diplomática da ONU no Mato Grosso, reconheceu a imunidade trabalhista da ONU. Por isso que eu falei que, com relação a esse tema, a posição não é pacífica no Supremo. Muito embora o primeiro julgado ao qual me referi seja de 2006 e o segundo, mais recente, de 2013. Nem Sepúlveda pertence, nem Ellen Grace integram mais o Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Ambos já se aposentaram. Mas percebam que a primeira orientação do Supremo é possível, sim, que a Justiça do Trabalho brasileira julgue litígios com missão diplomática. Porque isso, se não existisse, poderia gerar enriquecimento sem causa do Estado estrangeiro. Já a Ellen Grace, trabalhando com imunidade trabalhista de missão diplomática de organização internacional, no caso da ONU, teve um posicionamento contrário, dizendo que a missão diplomática da ONU teria imunidade.
e que esta ação apenas poderia ser proposta, então, no foro de origem da missão diplomática, que no caso seria os Estados Unidos, porque a ONU tem sede em Nova York. Então, como vocês podem perceber, nós não temos aqui realmente uma convergência de entendimento nesses dois julgados. Ah, Senise, qual que é o correto? Não há correto aqui. Aqui nós temos duas posições. Uma em que se reconheceu a Justiça Trabalhista brasileira para julgar um caso relativo a uma missão diplomática de um Estado estrangeiro. E outra que não reconheceu a Justiça brasileira para processar e julgar um caso trabalhista contra uma missão diplomática de organização internacional, no caso, a missão diplomática da ONU. Imunidade de execução. Bom, nós não temos apenas que discutir se há ou não imunidade de processar e julgar o membro da missão diplomática. Nós também temos que discutir se cabe ou não a chamada imunidade de execução. O que é a execução? Execução, para aqueles que ainda não tiveram o tema na unidade de processo, é o cumprimento concreto de uma decisão judicial. Então, se é um caso relativo a um processo penal, e se houve a condenação do réu, qual que é o cumprimento concreto que é a execução criminal? É que o réu cumpra a pena. Seja essa pena uma pena privativa de liberdade, seja essa pena uma pena restritiva de direitos. Tratando-se de execução civil, o mesmo ocorre. Normalmente, as questões civis são relacionadas a cumprimento de obrigações. Então, são questões de natureza patrimonial. Uma sentença condenatória de natureza patrimonial será executada como? Com a efetiva cobrança judicial da dívida. Ou seja, se dará um prazo que é extremamente curto para que o réu pague a dívida em dinheiro, e se ele não pagar a dívida, ele, réu, terá os seus bens penhorados para que esses bens sejam vendidos em leilão, pagando-se assim a dívida. Então percebam que quando se fala em execução, estamos falando em cumprimento concreto de uma decisão judicial. Não é simplesmente dizer julgo procedente a ação. É mais do que isso. É a pessoa que se beneficia daquele julgo procedente à ação executar a sentença para que o juiz cumpra concretamente aquilo que foi decidido. Vocês estudarão, aqueles que não viram ainda, execução civil e execução penal nos módulos próprios. Bom, feita essa introdução, vamos falar sobre a imunidade de execução. Isto é, o membro da missão diplomática está sujeito ao cumprimento concreto de alguma decisão judicial no território do estado de acolhimento? É essa a pergunta, então. A resposta é a seguinte: o Supremo Tribunal Federal Brasileiro entende que há imunidade absoluta de execução. Então, para o Supremo Tribunal Federal, muito embora o Supremo tenha condenado aquele diplomata de Camarões, não haveria condições da pena ser executada aqui no Brasil pura e simplesmente. A menos que, eventualmente, Camarões renunciasse à imunidade de execução. Vejam que curioso. Percebe? É um jogo de xadrez, né? Que ele está trabalhando. Quem gosta de xadrez deve estar se divertindo muito. Quem não gosta deve estar começando a ficar com a cabeça aqui cheia de fumaça.
porque é um joguinho de xadrez realmente, né? Então, na imunidade de execução, não cabe sanção e execução contra o agente diplomático. Então, ainda que o diplomata camaronês tenha sido condenado pelo Supremo Tribunal Federal Brasileiro, naquele caso relatado pelo ministro Marco Aurélio, como eu mencionei para vocês, a execução desta sanção apenas poderia advir pela renúncia à imunidade de execução por Camarões. Então, multas de trânsito não podem ser executadas. Mesmo sobre carro particular, mesmo sobre veículo que não é veículo oficial da missão diplomática. É a posição do nosso Supremo Tribunal Federal Brasileiro. E questões tributárias. Bom, nós falamos que é uma série de imunidades tributárias dadas para o agente diplomático, lembram? Vou até aqui voltar algumas imagens. Olha só, voltei para a imagem das imunidades tributárias. Nós temos para a missão diplomática a isenção de tributos de qualquer esfera. Então, a regra é que o membro da missão diplomática, chefe de missão ou agente diplomático, não tenha que recolher nenhum tributo do estado de acolhimento. Esta isenção compreende também os bens da missão diplomática. Já com relação ao pessoal que faz segurança, limpeza, esse pessoal só tem a imunidade tributária sobre tributos decorrentes do pagamento de salários. Mais nada. Os outros membros da missão diplomática têm imunidade tributária ampla. Mas há algumas exceções. Não estão isentos, olha aqui na imagem, imóveis adquiridos em nome próprio pelo agente diplomático. Então, aí ele tem que recolher o imposto de transmissão de bens. Rendimentos privados do agente diplomático. Ele tem que recolher os tributos desses rendimentos privados. Preços de produtos e serviços. Isso já é recolhido automaticamente quando se faz a compra do produto ou do serviço. E direitos sucessórios do agente diplomático, que é o pagamento do imposto de transmissão pela morte de um parente do agente diplomático em território, no nosso caso, brasileiro. Bem, vejam só o que o Supremo fala sobre a imunidade de execução tributária. O Supremo, de forma apertada, por 6 votos a 5. Vejam, então, que a matéria é muito polêmica. Entende que existe imunidade de execução. Então, isso significa que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional Brasileira não pode cobrar tributos de atividades privadas de consulados e missões diplomáticas. No caso, em 2006, o Supremo decidiu isso com relação a membros do Consulado da Coreia. É a ação de competência originária 543 do Supremo Tribunal Federal. Isso significa que, ainda que o agente diplomático deva recolher os tributos por conta das exceções que eu mencionei para vocês, não estão isentos os imóveis adquiridos em nome próprio, os rendimentos privados, os preços de produtos e serviços e os direitos sucessórios, a execução fiscal não poderá ser promovida pela Fazenda Pública. É uma questão muito polêmica esta. Tanto que vocês viram que a imunidade de execução tributária foi por 6 votos a 5. É uma decisão que tende a mudar quando vier a ser submetida novamente para uma nova composição do Supremo Tribunal Federal.
Em 2006 foi essa a decisão. E para terminarmos a matéria imunidades, vamos falar um pouquinho dos privilégios. Os privilégios, conforme eu falei para vocês, são benefícios concedidos pelo Estado de acolhimento e que muitas vezes são concedidos sem nenhuma obrigação de caráter normativo. Muitas vezes são concedidos por simples cortesia. Então aqui eu mencionei alguns para vocês que vocês encontram nos livros de Direito Internacional Público. Importação facilitada de bagagem pessoal e bens, com isenção tributária. Importação de veículo a cada 3 anos, com isenção tributária, inclusive na revenda do veículo. Isenção na aquisição de placa diplomática para veículos. Isso é privilégio. Matrícula de filhos nas faculdades ou em escolas. Aqui no Brasil, nós temos esse privilégio que o governo brasileiro concede aos filhos de missão diplomática que estejam em idade para cursar ensino superior. Existe esse privilégio que é dado pelo Itamaraty para filhos de missão diplomática que venham a morar no Brasil, e mais especificamente em Brasília, com a matrícula na Universidade de Brasília. A Universidade de Brasília, não sei se vocês sabem, é uma universidade pública, é uma universidade federal. Então, o que há, na verdade, é uma espécie de privilégio de que esse filho de diplomata poderá pura e simplesmente ingressar na universidade sem o vestibular. Essa que é a realidade. Porque os custos nenhum estudante dessa universidade tem com relação a pagamento de mensalidade. Também é um outro privilégio muito importante, que é o privilégio da segurança militar. O governo brasileiro ele concede apoio militar às embaixadas e consulados de missões diplomáticas estrangeiras em Brasília. Há ainda a possibilidade de isenção de taxa de embarque aeroportuária, justamente para não se pague aquela taxa de embarque que a Infraero cobra pelo deslocamento de pessoas em aeroportos. E também a isenção tributária sobre movimentação financeira, telecomunicações, energia elétrica, combustíveis e material de construção. Esses privilégios, eles dizem respeito à isenção tributária. Isso não quer dizer que não haverá o pagamento de rendimentos à instituição financeira. Haverá. Haverá também o pagamento da conta telefônica, obviamente. Haverá o pagamento de energia elétrica. Haverá o pagamento de combustíveis. Mas o que não haverá será o lançamento tributário com relação às pessoas que tenham esse privilégio. Tá? O Brasil normalmente se vale desse privilégio pelo princípio do mútuo consentimento, ou seja, obtendo também esse privilégio para os membros de suas missões diplomáticas no exterior. Terminamos imunidades diplomáticas e privilégios. Que tema pesado, hein? Mas eu pergunto para vocês se vocês têm alguma questão a respeito do tema. Que é um tema realmente pesado, mas é um tema importante, né? Claro, Arthur, pode ligar o microfone. O Arthur tem uma pergunta. Vamos ouvir a pergunta do Arthur, então. Ô, professor, você estava falando da imunidade de execução, né? Supondo que um membro da missão diplomática, ele esteja, vamos supor, ele está dirigindo, aí ele comete algum erro, aí ele atropela alguém, aí a pessoa vai pedir uma indenização, ele ainda assim vai ter essa imunidade de execução? Então, a imunidade de jurisdição, como a gente falou, ela pode ser afastada, porque a gente tem até precedentes que eu expus para vocês de mitigação dessa imunidade. O grande problema está na imunidade de execução,
Porque a imunidade de execução ela é tida pelo Supremo ainda como uma imunidade absoluta. Então, para que se pudesse obter a execução civil disso no Brasil, seria necessário que a pessoa tivesse uma decisão favorável de relativização dessa imunidade, percebe? Haveria a possibilidade do Estado acreditante renunciar à imunidade de execução. Esta é uma possibilidade que sempre existe, mesmo na imunidade absoluta. Mas também haveria a possibilidade da execução civil desta dívida ser feita mediante homologação da sentença brasileira na justiça estrangeira, no poder judiciário de origem daquele membro da missão diplomática. Isso é perfeitamente possível. Aí, segundo as regras do direito internacional privado, que a gente vai falar um pouquinho para vocês no final do semestre. Então, nós temos duas possibilidades aqui, Arthur. A primeira, a renúncia à imunidade absoluta pelo Estado acreditante daquele membro de missão diplomática para fins de execução. Porque, quanto à imunidade de jurisdição, ela pode até ser mitigada no Brasil diretamente pelo Estado brasileiro, segundo o Supremo já tem entendido. Mas a imunidade de execução, nós ainda temos esse probleminha a ser superado. Eventualmente, pode ser superado numa ação, mas nós não temos ainda precedente disso. E a segunda possibilidade é a da homologação de sentença brasileira no Poder Judiciário de origem daquele membro da missão diplomática para que a execução ocorra perante o Poder Judiciário daquele Estado estrangeiro. Então, são essas as possibilidades que nós temos. Tá bom? Tá bom, obrigado. Nada. Não é o ideal, realmente. Tá? Eu, particularmente, considero que essas questões que são estranhas a missões diplomáticas, elas deveriam ser cada vez mais relativizadas. E a imunidade relativa deveria vingar em algumas situações como essa, que o Arthur está se referindo, que é a questão de um atropelamento, muitas vezes com um veículo particular do próprio agente diplomático, né? Se fosse pelo menos o veículo da missão diplomática, daria até para entrar numa discussão, né? Há uma pergunta aqui no privado: como funcionaria na prática a isenção tributária? A pergunta é muito boa e é da Fabíola. Ela fez a pergunta no privado, mas a pergunta é boa, Fabíola. Então eu vou expor aqui para os demais. Bom, na prática funciona da seguinte maneira: eu não tenho como fazer a isenção tributária ou a imunidade tributária com relação a preços ou serviços que são adquiridos no mercado. Porque esses que são feitos diretamente no mercado, a tributação já existe embutida no produto ou no serviço por conta do ICMS, no nosso caso, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Mas eu posso ter essa imunidade tributária no que diz respeito a questões de produtos adquiridos oficialmente em nome da missão, quando a missão já tem parceria com o estabelecimento comercial, pelo fato dela ter a isenção tributária que é comunicada pelo estabelecimento comercial ao Ministério da Fazenda. Porque o estabelecimento comercial, ao lavrar a nota fiscal, e agora ela pode ser eletrônica, o que tem facilitado muito a atuação do comércio e a própria atuação do Ministério da Fazenda, na própria nota fiscal eletrônica, pode lançar uma rubrica relativa à imunidade tributária, tá? Por conta da aquisição ser feita em nome da missão diplomática. Isso é uma prática que é possível de ser exercida. Tá bom? Mais alguma pergunta sobre esse tema espinhoso? Mas é um tema interessante, né? Porque a gente passa a perceber que algumas coisas elas têm uma lógica, sim. Outras nós podemos discutir essa lógica, como esse caso aí que o Arthur revelou, que é um caso realmente que, particularmente, penso que a imunidade deveria ser relativizada, não deveria ser absoluta, né? Mas o que eu penso, quem sou eu, né? Eu sou professor. É só o que eu penso. O que vale é o que o Supremo diz. Então vamos falar português claro aqui, né?
ainda que eu pense que o Arthur está correto na sua pergunta e que o caso seja de imunidade relativa, mas o Supremo mantém o entendimento que imunidade de execução, em princípio, nós temos a ideia da imunidade absoluta. Mais alguma pergunta, pessoal? Hoje nós estamos com uma baixa pequenininha, né, pelo que estou vendo aqui. Eu estou aqui até pegando aqui no Google Forms a quantidade de alunos da turma, que eu sei que essa turma tem uma quantidade menor de alunos, que é a turma da Paulista, pertinho da minha casa. Puxa vida. Podia visitar vocês. São 46 alunos, né? Hoje nós estamos com 36. Estamos basicamente com o percentual normal de vocês. Bom, se vocês não tiverem nenhuma pergunta mais, eu vou pedir para anteciparmos o nosso intervalo, porque a matéria que começa agora é nova. Nós vamos trabalhar com as soluções de conflitos internacionais. Então a gente vai discutir o que são conflitos internacionais e vamos começar a entrar no campo que poderá ou não culminar com a guerra. Olha só que tema interessante. Então nós vamos falar sobre soluções de conflitos internacionais. Hoje ainda não é a guerra, fiquem tranquilos. A guerra fica para a semana que vem. Então eu vou dar um intervalo, são 8 para as 10. Podemos voltar então às 10h05? Pode ser? Então às 10h05 estaremos de volta. Eu vou encerrar aqui a gravação.